Senhor, seja com cada um de vocês, eles que estão conosco no templo, eles que estão nos assistindo em casa, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos iniciar este culto louvando ao nosso Deus. Aqui estamos para louvar e engrandecer o seu nome. Vamos colocar de pé e vamos cantar ao nosso Senhor. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu nome santo. Te agradecemos, Pai, por nos trazer à tua casa, por separar esse momento, Pai, para nos encontrarmos, Senhor, e para aqui louvarmos e exaltarmos o teu nome. Abençoa cada vida que aqui chegar, aqueles que estão em suas casas, Pai, que o Senhor esteja tocando através do teu Santo Espírito, e que vidas, Senhor, venham ser alcançadas, Pai, e corações iam ser quebrantados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Nós te oramos já agradecidos pelo Teu mover nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Declare com alegria que o Senhor é santo. Tu és
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Salmo 46. Temos aqui 4 motivos especiais de oração e nós vamos orar por essas razões que estão no Salmo 46. No Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E então no versículo 2 e no versículo 3, são 4 motivos de oração. Eu quero pedir ao pastor Marinho que já pegue ali um microfone e ele fará esta primeira oração. Porque ele diz assim: se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ele diz então no verso 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E é isso que nós estamos experimentando neste momento. O mundo deu uma volta de ponta cabeça do ano passado para cá. Muita coisa mudou, muitas coisas foram alteradas. Os nossos comportamentos, o funcionamento da nossa casa, as escolas, a sociedade de uma forma geral, o comércio, todos foram afetados, todos, sem exceção. Nós vamos orar nesse instante,
pedindo ao Senhor que retire o medo do nosso coração acerca dessa mudança que ocorreu e está ocorrendo no mundo. Tire o medo do nosso coração. Nós não precisamos ter medo de nada disso, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O pastor Marinho vai orar suplicando a Deus e olhe para o mundo, para o que está acontecendo no mundo neste momento, as pessoas que estão sofrendo no mundo neste momento, e vai pedir a Deus misericórdia acerca destes eventos e dos governos e da sociedade em geral. Vai pedir a misericórdia do Pai Eterno. Assentado como nós estamos, nós vamos orar ao Senhor, acompanhando o pastor e confirmando a oração dele, que fará a Deus nesta hora. Amém. Queridos irmãos, é bem verdade que em momentos de lutas, em momentos em que o mundo enfrenta uma batalha, como a que estamos vivendo, é natural que você tenha em alguma medida medo, não é? Mas nos momentos de medo, eu quero orar por você, mas lembrar de uma imagem que você que é pai e você que é mãe certamente conhece. Eu tenho 2 filhas pequenas e às vezes nós vamos dormir e ela diz: papai, eu estou com medo. Eu estou com medo de uma aranha. Eu estou com medo de alguma coisa que eu estou vendo. E o simples fato da gente orar com elas, sentar com elas junto à cama e dizer: eu estou aqui para proteger, é suficiente para os nossos filhos superarem os seus medos. E nós vamos orar a esse Deus. Quando nós estamos com medo, a gente vai orar e vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor está conosco para nos ajudar a enfrentar os nossos medos. Senhor meu Deus, muito, muito obrigado, meu Pai, porque sabemos que em Ti nós temos, ó Deus, uma certeza de que nunca, nunca estaremos sozinhos. Senhor Deus, é verdade, ó Deus, que em momentos de pandemia, em momentos de enfermidade, em momentos, ó Deus, que nós nos sentimos pequenos diante das lutas, e o mundo todo está enfrentando uma luta, uma guerra contra um vírus, a gente sente medo. Mas, ó Deus, eu quero orar ao Senhor. E aquilo que eu disse para uma mãe há pouco tempo, numa oração, eu quero, ó Deus, proclamar isso aqui nessa igreja, nessa tarde. Quero, ó Deus, que o Senhor coloque uma convicção no meu coração e no coração das minhas irmãs e nos meus irmãos. Que, ó Deus, o Senhor, que é o nosso Pai, Ele sabe cuidar melhor dos seus filhos do que nós mesmos. E a Tua palavra diz que nós somos os meninos e as meninas dos olhos de Deus. E nós queremos, ó Deus, clamar que o Senhor coloque no coração dessa igreja, de todos os meus irmãos e irmãs, a convicção de que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, meu Deus, sussurra, grita através da Tua palavra, dizendo: não tenhas medo, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Essa promessa, ó Deus, que foi dita a Josué, nós podemos repetir todos os dias: não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Ó Senhor, meu Pai, eu quero rogar, ó Deus, pelo mundo, a partir, ó Deus, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país,
e de tantos países que estão em sofrimento no mundo todo, meu Pai. Que a semelhança do que acontece com os nossos filhos quando têm medo, pavor, nem que seja de uma aranha, de uma barata, de uma sombra que aparece no seu quarto à noite, e busca segurança nos colos, no braço dos pais, a gente corra para os teus braços, meu Deus, e a gente em Ti encontre amparo, em Ti, ó Deus, a gente encontre proteção, Senhor, porque torre forte é o nome do Senhor, e todos quanto correm, se refugiam nela, estarão seguros, como diz a Tua palavra, e nós queremos rogar, que faça com que creiamos nisso, e vivamos isso no nosso dia a dia, e vivamos na expectativa e na esperança, de que o Senhor é o nosso Deus, e tudo vai dar certo, Senhor Deus, amém, porque o Senhor acampa-se ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, ao redor daqueles, ó Deus, que buscam o Senhor, e certamente os livra, como diz a Tua palavra. E é com gratidão que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Segundo motivo de oração, no versículo 2 do capítulo 46, pelo que não temeremos, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Monte é um monte de pedras, um monte de areia, um monte de barro. Mas eu quero usar aqui essa imagem para dizer que esse monte pode ser um monte dos nossos planos, dos nossos projetos, daquilo que temos, que constituímos, que construímos do nosso patrimônio, dos nossos afetos. E ele está dizendo assim, que nós não precisamos ter medo, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ou seja, ainda que tudo vá por água abaixo. Tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente desejou, tudo aquilo que a gente quis fazer, tudo aquilo que a gente idealizou, de repente não deu para fazer, mudou tudo, o mundo mudou e não deu para seguir indo em frente. Tudo parece que foi por água abaixo. Ele diz, você não precisa ter medo, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir ao Senhor a sua misericórdia acerca desse tema. Quero convidar o Chiquinho, por gentileza, Francisco, venha cá, pega o microfone. E se você está neste grupo que de alguma forma você fez planos do ano passado, que deveriam acontecer ano passado, ou deveriam acontecer esse ano, mas por causa deste cenário que está estabelecido no mundo, talvez seu plano era ampliar os negócios, ou fazer uma viagem, não sei, você fez planos, e os planos parece que foram por água abaixo, e você precisa que Deus olhe para você com misericórdia. Eu quero convidar você a ficar em pé aí onde você está, e Ele vai orar por você agora. E também vai orar por você que está em casa, nos assistindo neste momento. E vai apresentar a Deus, apresente a Deus, meu irmão, as nossas vidas. Muitos planos não puderam ser concluídos. Alguns deles não vão mais poder
acontecer. Foram por água abaixo mesmo. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Principalmente, precisamos que Deus tire do nosso coração todo o medo, para a gente continuar vivendo e enfrentando essa vida da melhor forma que a gente puder. Ore ao Senhor, por favor. Amém. Graça e paz, igreja. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por estar aqui nessa tarde, reunido com tua igreja, com o teu povo. Meu Deus, queremos pedir graça, misericórdia para teu povo, os que estão em casa, os leitos de hospitais. Meu Deus, meu Pai, nos dá força, coragem, ânimo para vencer, Jesus, essas batalhas do dia a dia, nesse tempo, nessas dificuldades. Mas sabemos, Senhor Deus, que Tu és fiel. Tu és fiel para a cada um, Senhor Deus, daquilo que necessita, que precisa, aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, nos leitos de hospitais, os que estão em família, aqui nesse momento, pedindo misericórdia por cada um. Meu Deus, queremos lhe pedir, Senhor Deus, abençoa teu povo, tem misericórdia, honra, anima, Senhor Deus, fortalece com tua palavra, com teu vigor. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É devido para procuramos procurar a ficar perto de Deus, louvando e engrandecendo o teu nome, porque, meu Deus, a tua fidelidade é muito grande. Sabemos que o Senhor é fiel, nós somos infiéis, mas tu permanece fiel, sempre foi fiel para com o teu povo. Meu Deus, nessa tarde eu venho pedir, meu Pai, uma bênção especial para cada um que se deslocou da sua casa para vir para a igreja com desejo de adorar, de glorificar o teu nome, de honrar, meu Deus, com tua palavra. Meu Deus, venho lhe pedir, meu Pai, por cada um nessa tarde. Anima, Senhor Deus, fortalece. Meu Deus, o teu coração, meu Pai, nessa noite, meu Pai, a cada um, Senhor, nessa tarde, que veio aqui com vontade, Senhor, dizer que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que Tu és fiel, que Tu permanece para sempre. Por isso, meu Pai, eu quero lhe dizer, Jesus, abençoa grandemente a cada um. E os que estão em casa, Senhor Deus, necessitando de uma palavra, envia um anjo para animar, para fortalecer, meu Deus, aquela alma. Meu Deus, eu lhe peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Terceiro motivo de oração, verso 3, ainda que as águas rujam e espumem. Ano passado para cá, esses meses foram meses de notícias difíceis, notícias ruins, às vezes notícias bem complicadas. Eu tive a oportunidade de ir com a minha família à Foz do Iguaçu, às Cataratas, e conhecer em 2016. E é incrível o barulho que aquele montão de água faz. Tem partes onde você passa, você fica tão próximo da queda d'água que é assustador, é apavorante o barulho daquelas águas rugindo. E quando ele fala isso aqui, isso me reporta a ideia de que às vezes é assim na vida da gente, notícias difíceis, ruins, chegam para nós. E nós vamos orar nesse instante, pedindo a misericórdia do Senhor. Quero convidar o diácono Naldo para vir aqui, ele fará essa oração. Às vezes, as notícias não serão boas, serão notícias bem difíceis, difíceis de serem dadas, muito mais difíceis ainda de serem ouvidas. E nós vamos pedir ao Senhor misericórdia agora, para aqueles que hoje receberam notícias difíceis, complicadas. Vamos pedir a misericórdia do Senhor para as nossas famílias, para que essas notícias não nos alcancem. Mas se essas notícias chegarem, que nós não tenhamos medo, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus seja socorro bem presente para as pessoas que talvez nesse exato momento estão recebendo notícias
que as estão fazendo derramar lágrimas por causa do sofrimento que tais notícias estão gerando. Naldo então vai fazer esta oração e nos apresentar ao Senhor. E se você lembra de alguém que viveu uma situação assim, agora você pode apresentar, enquanto ele ora, você aí no seu lugar, pode apresentar essa pessoa diante do Deus Todo-Poderoso. Boa tarde, igreja, graça e paz. O rei Josafá, quando recebeu uma notícia que estava vindo contra eles um povo tão grande, tão numeroso, 3 vezes mais, a Bíblia vai relatar em 2 Crônica, capítulo 20, que ele teve medo. E eu acredito que é a sensação de muitos de nós hoje. Estamos com medo, né? Mas a Bíblia também fala que ele foi aos pés do Senhor, e mesmo com aquele povo pequeno e diante de um povo tão grande que estava vindo contra ele, a Bíblia diz que era 3 vezes mais o número de pessoas, de gigantes, de pessoas que vinham lutar contra ele. A Bíblia diz que ele disse: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. E então eu desafio a esta igreja e me desafio a olhar para todo esse cenário que estamos vivendo e dizer mesmo assim: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Pai amado, Pai bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus, cada dia que passa, a gente vem recebendo notícias, meu Pai amado, e isso vem, ó Pai, nos trazendo medo. Antes, meu Pai, a gente via um aqui, outro ali, falar que faleceu do Covid, mas hoje essas notícias estão ficando mais frequentes, a gente está perdendo inclusive amigos, pessoas, funcionários de amigos, pessoas próximas. E esse medo, ele está, meu Pai, cada dia mais se achegando a gente. Mas assim, meu Pai amado, como o rei Josafá, naquele dia, ele tomou uma atitude de olhar para o alto dos céus e dizer: os nossos olhos estão postos em Ti. Nós queremos te dizer nessa tarde, Senhor, que mesmo em meio a essa tempestade, mesmo em meio a esse turbilhão de notícias ruins, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque nós não temos, meu Pai amado, a quem recorrer, a não ser o Senhor. Pai amado, foi lido nessa tarde que o Senhor é a nossa fortaleza. Então só há fortaleza no Senhor e em nada mais. Não há fortaleza em vacina, não há fortaleza em governo, a fortaleza no Deus que fez o céu e a terra. E é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós colocamos os nossos olhos, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Pai amado, por todos os comerciantes, meu Pai, por todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos, Pai, pessoas, meu Pai, que estão fechando as suas portas, seus comércios, demitindo funcionários, pessoas perdendo emprego, Senhor. Como a gente soube essa semana de tantas pessoas que baixaram a porta do seu comércio. Mas eu quero dizer ao Senhor que os nossos olhos estão postos em Ti. E que nós esperamos o socorro do Senhor. Então nessa tarde, Pai, fala a cada coração aqui, dizendo para essas pessoas: coloquem os olhos em mim, porque eu e somente eu tenho a resposta. E nós colocamos, meu Pai, essa confiança em Ti. Com gratidão no coração, porque estamos aqui, podendo Te adorar, podendo colocar diante do Senhor as nossas aflições. É no nome santo e doce e poderoso de Jesus que nós oramos, já com muita gratidão no coração e na certeza que assim como o Senhor deu a vitória ao rei Josafá, o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esse é um quarto motivo de oração aqui, pelo que nós não devemos ter medo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo
das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Verso 7. Será que você poderia ler junto comigo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O verso 7 se repete no versículo 11, e nós podemos fazer a leitura novamente juntos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor, muito obrigado por esta tarde, muito obrigado por esse momento de intercessão. E agora, Senhor, eu quero te falar sobre os montes que se abalam, mas não vão por água abaixo. E eu quero, Senhor, pensar que o Senhor está falando nesse texto sobre projetos que, apesar de serem abalados, ainda são execuíveis, meu Pai. Ainda podem acontecer. E eu quero colocar estes projetos, todos eles em Tuas mãos. Olha, Senhor, para as famílias aqui presentes, seus planos. Talvez não foi no ano de 2020, talvez não vai ser no ano de 2021. Mas virão outros anos, 22, 23, e em algum momento os planos serão executados, meu Pai. Talvez, Senhor, seja o plano de um filho, o plano de uma casa, um plano de um carro, não sei. Talvez seja um plano de uma nova formação, de mudança de trabalho, de ramo, e não deu para fazer isso agora. Senhor, nós queremos colocar todos os nossos planos em Tuas mãos. Todos eles. Fazemos isso agora. Todos eles estão em Tuas mãos nesse momento. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa manter estes planos e sonhos vivos dentro do nosso coração. Nos dá a alegria e a esperança, meu Pai, de que veremos estas coisas acontecendo. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E é socorro bem presente na hora da angústia. Então nós te pedimos, meu Deus, nesse instante, toma em Tuas mãos. Nós vamos nos aquietar, nós vamos parar de lutar, nós vamos parar de tentar fazer do nosso jeito e com as nossas forças. E nós estamos entregando ao Senhor estes assuntos agora. E te pedindo, Senhor, já que está em Tuas mãos, revela-te a nós, demonstra o Teu poder. Há tanta desgraça acontecendo nesse mundo que é necessário que o Senhor revele a Sua glória através da Sua igreja, do Teu povo, para que as pessoas possam ver que há um Deus no céu que se importa com as vidas destes Teus filhos aqui na terra. Assim nós oramos, meu Pai, entregando ao Senhor os nossos filhos, os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso negócio, e te pedindo, meu Deus, toma conta de tudo isso. E faz aquilo que nós não podemos fazer. E faz isso para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui com a família do missionário Leandro. É ele mesmo ali? Deixa eu ver se é ele. Leandro, é você que está aí? É o missionário aí? Não, né? Então, me confundi, desculpa. O missionário Leandro de Serrolândia está na cidade. Achei que era ele ali no cantinho, mas é uma outra pessoa, desculpa. E eu quero agradecer a Deus a vida daquele moço que tem feito um trabalho fantástico lá na cidade de Serrolândia. Ele vindo para cá, o carro dele quebrou. E ele precisou fazer um serviço para poder voltar. Então, se você quiser ajudar o trabalho de Serrolândia, o missionário Leandro, ele precisou de R$800 para cumprir a despesa do conserto desse carro, do serviço do carro. E você, se você quiser ajudar, você pode fazer isso na hora do ofertório, identificando sua oferta, qualquer que seja o valor, e colocando aí no envelope, você pode ajudar. O missionário Damião, pastor Damião, lá de Moreilândia, ele tem um trabalho que acontece a 20 ou 25 quilômetros de Moreilândia, em Cariri Mirim, e ele tem uma moto que é dele particular, mas é a moto que a igreja usa para ir e voltar todos os cultos durante a semana e domingo lá de Cariri Mirim. É uma estrada de chão e essa moto quebrou. E ele me informou que precisará de R$560 para fazer o serviço da moto. Então é uma outra oportunidade que você tem, caso você queira contribuir com essas pessoas, com estes missionários. Você pode depois identificar aí a sua oferta. Se você quiser me pedir aí pelo WhatsApp o número da conta, você pode passar direto para eles, não tem nenhum problema. E caso você deposite no Gasofilaço, nós passaremos para eles estes valores. Então está aí 2 desafios bons de missões para a igreja nessa tarde. Quero desejar uma boa tarde a todos, uma boa noite a quem vai nos assistir mais tarde. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, lá no capítulo 18. Nós estamos falando nesse período, já tem umas semanas, falando sobre a Igreja de Cristo. E estamos conversando sobre a Igreja de Cristo, falando sobre a sua missão, sobre os seus propósitos, seus objetivos, os seus valores, seus inimigos, suas armas. Nós vamos entrar em todos estes temas, todos estes assuntos. E nós estamos temporariamente falando sobre a missão da igreja e apresentando a missão da igreja com a seguinte ideia: restaurar o relacionamento do ser humano com Deus, ou dos seres humanos com Deus, ou do homem com Deus, através de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Quando eu digo que estamos usando temporariamente essa palavra, é porque nós temos que depois sentar e ver se essas palavras correspondem exatamente àquilo que nós entendemos ser essa missão da igreja. Se essa é a missão da igreja, ela existe por causa disso. Se nós não estamos fazendo isso, então não tem razão nenhuma para a igreja existir. Se não houvesse missão, não haveria necessidade de haver igreja de Cristo. Nós existimos porque existe uma missão para ser cumprida. E essa missão tem uma relação com esse restaurar a relação do homem com Deus através de Jesus, no poder do Espírito. E isso é necessário não apenas para a vida aqui, mas principalmente para a experiência da vida eterna. Na semana passada eu conversei isso com os irmãos. E eu falei para os irmãos: ainda que todo mundo no planeta se converta, ainda que todos reconheçam Jesus como Salvador, aqui, este lugar onde nós estamos, esse planeta onde nós moramos, nesse momento, nunca vai se transformar no céu. Aqui não é o céu. Mesmo que todos se convertam, aqui não será o céu. Porque se isso for uma possibilidade, Jesus é mentiroso. E Jesus não é mentiroso.
Então, se ele não é mentiroso, e ele afirma diversas vezes que o reino dele não é neste mundo, que ele vai voltar para o Pai, que ele vai preparar lugar, então aqui nunca poderá ser o céu. Nós vamos viver sim uma experiência de céu. Nesse primeiro texto que eu quero apresentar para vocês, no Evangelho de João, no capítulo de número 18, Jesus está perante Pilatos e ele está naquele momento sendo levado já para uma condenação e para ser morto. E então, quando ele está nesse encontro com Pilatos, no versículo 33, ele diz assim: Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram os outros que disseram de mim? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. O meu reino não é aqui, não é daqui, não é deste lugar. Daí então a conversa continua e ele diz assim: perguntou, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí então Pilatos faz uma pergunta, que é uma pergunta extraordinária. E é a pergunta que, digamos, na filosofia, por muito tempo se fez e nunca se chegou a uma conclusão, nunca se chegou a uma resposta. Ele faz uma pergunta que é a pergunta que encaminha para uma solução, digamos, para tudo que a gente imagina existir na experiência da humanidade. Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Mas tendo dito isto, saiu e foi ter com os judeus. Pilatos estava cara a cara com a verdade. Estava de frente com a verdade. Em João, no capítulo 14, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava de frente com a verdade, mas ele não conseguiu enxergar a verdade. Ele simplesmente deu uma meia volta e foi embora dali. Então, queridos, só retomando essa verdade que falei semana passada, aqui não é o céu, aqui nunca poderá ser o céu. Um dia, todos nós morreremos. Eu até usei essa imagem, nós estamos aqui como se fosse uma casa alugada. Aqui onde nós estamos é uma casa alugada. Todos nós seremos despejados um dia pela morte. A morte vai nos mandar embora daqui. Mas poderemos partir daqui para viver na casa própria do nosso Pai nos céus. E esta é uma verdade que precisa ser divulgada. E a igreja existe para isso. A igreja tem uma missão. E a missão é dizer ao mundo que aqui não é o fim, que há um outro estágio para a vida, que é a eternidade, onde todos nós, através de Jesus, poderemos chegar ao Deus Todo-Poderoso para morar com Ele para sempre. Na semana passada ainda eu disse para vocês o seguinte: bem, se não é aqui, então o que eu faço enquanto eu estiver aqui? Aí a gente foi em Jeremias 29, e eu li para vocês lá a carta que o profeta escreveu a mando do Senhor para o povo que estava cativo. E o povo ficava pensando assim: bem, a gente está preso aqui, a gente não está na terra da gente, o que a gente faz? E alguns diziam: vamos cruzar os braços, vamos parar, vamos ficar sem fazer nada, vamos esperar a morte chegar. E não é isso que Deus espera, não esperava daquele povo isso, e também Deus não espera isso de nós.
nós estamos cativos, nós estamos presos a essa realidade do mundo aqui. É bem verdade. E aí, a gente vai cruzar os braços e esperar a morte chegar? Não. Jeremias 29 nos ensina. Ele diz assim, olha, aproveite enquanto está aqui, mesmo que não seja o seu lugar definitivo, mesmo que não seja a terra definitiva, mesmo que você esteja aqui só de passagem, aproveite que está aqui, viva o melhor que você puder, viva da melhor forma que você puder, seja o mais feliz que você puder. É isso que ele diz em Jeremias 29. Seja o mais feliz que você puder. Construa casa, faça um churrasco, plante umas árvores, coma do fruto dessa árvore, case-se, dê em casamento, tenha filhos, case seus filhos e viva da melhor forma que você puder. E ele ainda diz assim, procure a paz da cidade, faça uma coisa boa que você puder fazer por este mundo aqui, qualquer coisa que você puder fazer para esse mundo ser um lugar melhor, invista nisso, faça uma coisa boa por este mundo, porque se o mundo estiver em paz, você estará em paz. Afinal de contas, você está inserido no mundo, na sociedade. Então, se a gente começa a trabalhar para tentar erradicar a miséria, nós estamos melhorando a condição de vida do mundo, e aí então a nossa situação também se torna melhor. A gente não vai fazer alguma coisa para tentar transformar isso aqui no céu, mas para que a nossa passagem aqui na terra seja o melhor possível, a melhor passagem possível, da melhor forma possível. Mas é só isso, pastor? Então a gente só vai curtir a vida doidado agora e aproveitar ao máximo essa vida aqui, pronto? Bem, aí eu lhe chamo a atenção para uma tarefa que nós temos enquanto igreja. Uma tarefa importante. Porque se Jesus veio pregar, falar para a gente que o reino dele não é daqui, e nos levar a uma experiência através dele de uma amizade com Deus e abrir caminho para os céus, a ideia é, então, assim que ele terminar o serviço, ele pega todo mundo e leva embora para o céu. Vamos embora, todo mundo para o céu agora. Vamos morar lá. Mas Jesus não fez isso. Jesus não levou os discípulos. E eu vou dizer mais a você. Ele ainda diz no capítulo 17 de João o seguinte, no versículo 15. Não fique triste com Jesus, não. Com a oração que ele fez, que eu vou lhe dizer agora. Ele diz assim, ó: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Ele disse assim ao Pai: Senhor, eu não quero levar nenhum deles agora, deixa eles aí. Eles precisam ficar. Não leva não, deixa eles aí. Deixa eles, eu preciso que eles fiquem. E por que Jesus precisa que a gente fique? Porque há uma missão a ser cumprida. Há uma missão a ser cumprida. E qual é a missão? É que tem muita gente que ainda não sabe que existe um céu preparado por Deus para nós. Que ainda não sabe que aqui não é o céu e nunca vai ser. Ainda muita gente sofrendo, sem esperança e sem expectativas acerca daquilo que ocorre após a morte. E essas pessoas precisam ouvir do Evangelho Santo de Jesus, das boas novas de salvação para a vida delas. Precisam ouvir que há uma forma de se viver feliz aqui na terra, enquanto se aguarda a felicidade plena que nós vamos ter na eternidade. Há muita gente que ainda precisa ouvir falar disso. E é por isso que ele diz assim: não os leve agora. Não tire eles do mundo. Há uma missão a ser cumprida. E é aquilo que Jesus mesmo disse lá em Mateus 28, no texto célebre, que quando falamos sobre a missão da igreja, nos versículos 19 e 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho a
toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Essa é a missão, essa é a tarefa, precisamos cumpri-la. Então, é por isso que Jesus diz assim: Senhor, não leve eles daqui agora, não leve eles, deixa eles aí. Na próxima vez que algum engraçadinho vier falar com você e disser assim para você: mas o céu é tão bom, né? Por que você não quer ir agora? Não é? Às vezes não tem gente que fala assim: você não é crente, você não disse que vai para o céu? Aí você diz assim: eu não vou, porque o meu Jesus não quer que eu vá. Não é você que não quer ir, é que o seu mestre precisa de você aqui para divulgar, proclamar, anunciar a outras pessoas que há esperança para a vida do ser humano, que há esperança para a família, que há uma possibilidade, uma chance de ser feliz aqui, viver uma vida abundante, até que a vida plena nos céus se estabeleça para a gente. Então, no dia que tiver que ir, a gente vai. Mas enquanto isso não ocorre, nós vamos vivendo da melhor forma que pudermos aqui, e divulgando, proclamando, anunciando o Evangelho. Mas imagina você se Ele nos desse uma tarefa de continuarmos aqui no mundo, mas fazermos isso sozinhos, enfrentar essa vida difícil sozinhos. Bem, não é a proposta dele. Ele diz assim, não rogo que os tires do mundo, eles vão ficar aí, mas eu rogo para que o Senhor os guarde do maligno. E eu louvo ao meu Deus por isso, porque eu sei que a minha vida está guardada nas mãos do meu Salvador, que a sua vida está guardada na mão do seu Salvador. O texto de Mateus também fala dessa verdade. Mateus 28, versículo 20, finalzinho, ele vai dizer assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar e ensinar. E no final ele diz assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos aqui no mundo. Não estamos. E enquanto estamos cumprindo essa tarefa, Ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem preservado as nossas vidas. Ele tem cuidado das nossas vidas. Outro dia, estávamos num concílio, que é uma reunião de pastores para examinar um candidato. E eu falei assim para o candidato: você, quando se converteu, recebeu o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa que tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você? Ele diz: tem certeza. E eu falei assim para ele: então você tem o corpo fechado, né? Aí ele disse assim: não, pastor, não é assim não. Poxa, não tem? Não é assim não, o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas essa não é uma expressão que normalmente nós usamos, né? Nós cristãos. E eu falei para ele: pois eu uso, eu tenho o corpo fechado. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que foi derramado sobre a minha vida, ele é selo e penhor. Eu estou selado, eu estou guardado, porque o Espírito Santo de Deus vive em mim. O Espírito Santo de Deus vive em você. Deus precisa que você continue aqui no mundo para divulgar, pregar o Evangelho. Deus precisa que você leve essas boas novas de eternidade, de céu e de esperança para outras pessoas. Enquanto você não segue para a eternidade, enquanto você vai vivendo aqui, você vai viver da melhor forma que você puder. Você vai estudar, você vai comprar, você vai construir, você vai sonhar, você vai planejar, você vai viver o melhor que você puder. Mas enquanto vai fazendo isso, você também, nós temos uma tarefa, uma missão: levar esperança a outras pessoas. E nós faremos isto, viveremos aqui. E enquanto vivemos, fazendo, cumprindo a missão,
nós o faremos com toda a certeza de que Deus está atento às nossas vidas, de que Deus está guardando as nossas vidas, de que Deus está protegendo as nossas vidas, de que Deus está atento a todas as nossas necessidades, de que Deus, habitando em nós, nos dá poder para vivermos aqui, enquanto não chega aquele dia quando partiremos para a eternidade. E isso é bênção do Senhor para nós. E é por isso que no Salmo 46, eu fiz questão de fazer a leitura dele hoje, ele diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e nós não precisamos ter medo, porque o Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós estamos guardados, irmãos. E quando tudo aqui se findar, depois da nossa luta terrena, nós partiremos para vivermos a eternidade ao lado do Deus Todo-Poderoso. Que tal você viver a sua vida da melhor forma que você puder daqui para frente? Aproveitar mesmo. Aproveitar os seus dias. Você tem que estudar, estude. Se tem que construir, construa. Se tem que ter filhos, tenha. Se você quer casar, case. Se você quer mudar de emprego, de profissão, não sei o que você quer fazer. Que tal você viver da melhor forma que você puder? Fazer a viagem que você sempre sonhou. Aproveitar mesmo. Talvez você tenha um projeto legal para mudar a sociedade, fazer alguma coisa boa na cidade, mudar a vida de alguém. Se empenhe nisso, faça isso. Mas nunca imaginando que você vai transformar isso aqui no céu. Faça isso para transformar esse lugar num lugar melhor, porque se esse lugar for melhor, os nossos dias serão melhores daqui para frente, até que o Senhor Jesus nos leve. Enquanto você está aqui fazendo isso, anuncie a outras pessoas que há esperança em Jesus, que há esperança de vida vitoriosa para a vida aqui, e principalmente que há esperança de uma vida eterna ao lado do Deus Todo-Poderoso. E enquanto você vai fazendo isso, eu sei que às vezes vai dar medo de algumas coisas que vão acontecer, e talvez você diga: Senhor, seria muito melhor que o Senhor me levasse logo para a eternidade, quando eu me converti. Aí você lembra assim, mas o Senhor precisa de mim aqui. Não tenha pressa de ir para o céu. Estou falando sério com você, não tenha pressa de ir para o céu. O Senhor precisa de você aqui para anunciar o Evangelho. Mas enquanto está aqui, enquanto está fazendo, enquanto está cumprindo esse papel de anunciar o Evangelho, quando as coisas ficarem difíceis, você olha para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor prometeu que me guardaria do maligno. O Senhor me prometeu que estaria comigo todos os dias. O Senhor prometeu. Então venha ao meu encontro e me socorra, e me ajude, e me fortaleça, para que eu consiga viver aqui, nesta terra, neste mundo, até o momento em que o Senhor resolver me levar para a eternidade. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Senhor, nestes momentos de angústia e dificuldade, o Senhor que prometeu cuidar, Ele virá ao seu encontro e cuidará do seu coração. Que Ele nos abençoe. Pai, muito obrigado por este momento. E agora, meu Deus, neste reforço desta verdade do porquê devemos continuar aqui no mundo, nós descobrimos, Senhor, que é desejo seu que ao conhecer o Evangelho, a gente não vá simplesmente parta para a eternidade, já para morar no céu. Porque quem falaria deste Evangelho às outras pessoas? Então eu te peço, Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor mesmo tem interesse que nós permaneçamos aqui. E enquanto estivermos aqui, o Senhor tem interesse que vivamos a vida da melhor forma que nós pudermos, meu Pai. Da melhor forma que nós pudermos.
deixando as dificuldades, os aborrecimentos, as questões pequenas para trás, meu Deus, e vivendo da melhor forma que nós pudermos aqui na terra. Mas não é só para a gente viver e gozar dos prazeres da vida aqui que o Senhor nos deixa. O Senhor tem uma missão, tem uma responsabilidade que atribui à sua igreja, que é de ir pregar esse evangelho das boas novas para as pessoas que ainda não te conhecem. Então eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, enquanto estamos aqui na terra, passando aqui pela terra e buscando viver da melhor forma possível, tentando até melhorar um pouco a situação da sociedade onde nós estamos inseridos, nos ajuda, meu Deus, a anunciarmos o teu santo evangelho às pessoas que ainda não te conhecem, que não têm esperança. Nos ajuda, meu Deus, a apresentar Jesus para elas e desta forma ajudá-las a encontrar o caminho para o Pai, o caminho para Deus, o caminho para os céus. Mas, Senhor, como é que o Senhor poderia pedir para a gente ficar aqui sabendo que o mundo é tão cruel às vezes e é tão difícil de se viver? O Senhor pensou em tudo e o Senhor derramou o teu Espírito e nos fez promessas de que nunca nos deixaria sozinhos, que estaria conosco. Então, meu Pai, na hora que a coisa apertar, que se tornar difícil e complicada, tenhamos a capacidade de olhar para os céus e dizer: Senhor, me socorra. E eu tenho certeza, o Senhor virá ao nosso encontro, nos estenderá a mão e fará com que a sua bênção chegue até nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor resolveu contar conosco. Muito obrigado pelo que o Senhor faz por nós. E agora eu te peço, usa as nossas vidas para o louvor da glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar duas crianças que serão apresentadas hoje à tarde para virem para cá. Venham para cá. Pode vir a família toda. A gente bota uma família assim de um lado, outra família de um lado de cá assim. E nós teremos um dos momentos mais legais que nós temos na nossa igreja. Que é um dos momentos de apresentar as crianças ao Senhor. Hoje, pelo menos, já fizemos uma apresentação. E agora nós vamos apresentar mais duas crianças. Eu quero convidar nesse instante o pastor Givago, por gentileza, para vir aqui na frente. E também quero convidar o pastor Romildo, por gentileza, para vir aqui. Cada um pega um microfone e vocês farão as orações, tá bom? Daqui a pouco. Enquanto as famílias estão vindo, eu quero convidar o pessoal da música para tocar. E nós vamos ter o momento do ofertório. Esse é o momento da consagração. Nós vamos entregar as ofertas. Essas famílias estão apresentando suas crianças e nós também apresentaremos as nossas ofertas ao Senhor. Então, enquanto eles vão se organizando, um num lado, a outra família lá no outro lado ali. Então nós vamos ter esse momento de ofertório, de dedicação. E você pode ir ao gasofilácio fazer a sua contribuição enquanto a música vai sendo tocada aí.
Amém. Quando o Pedro Rafael, é isso? Chegar na idade da razão, quando a Eva chegar na idade da razão, quando estiver maiorzinha, vocês vão assumir um compromisso conosco aqui. Vocês vão dizer que eles foram trazidos a este templo e vocês os apresentaram para serem consagrados ao Senhor. E que o texto de Números, a promessa do Senhor, a bênção do Senhor, que está em Números no capítulo 6, do verso 22 ao 27, foi colocado sobre a vida deles, sobre a vida da Eva e sobre a vida do Pedro. Tá legal? E diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes: eis, Pedro, o Senhor te abençoe e te guarde. Eva, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Pedro, Eva, o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e lhes dê a paz. Ele diz: assim vocês porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus há de abençoar essas crianças, porque vocês, pais, família, resolveram apresentá-los e colocá-los nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pastor Romildo vai orar pelo Pedro. Não dá para a gente tomar no colo, estou sentindo falta disso, né? Mas não vai botar no colo. Mas com imposição de mãos, ele vai orar pela vida do Pedro, Rafael. Pastor Givago vai orar pela Eva, apresentar a Deus. Já peço a Deus que dê um namorado bacana a ela, que também dê uma boa profissão a ela, tá certo? Dê uma menina joia ao Pedro. Já apresente os netos dele, os bisnetos, toda uma geração que virá por aí. Apresente a geração deles. Apresente também as futuras gerações que virão por ela. Que Deus abençoe. Edmeia, muito bom. Sua família está sendo abençoada dessa forma, crescendo. Edmeia foi uma das primeiras pessoas da nossa igreja que eu conheci. E eu tenho um carinho muito grande por ela. E nós vamos orar agora. Pastor Romildo fará a oração. Depois vamos ser cavalheiro, né? Vamos fazer o seguinte: primeiro o pastor Givago ora. Vamos botar a Eva na frente. Depois, então, Pedro Rafael vai ser abençoado também. E aí a gente vai partindo aí para um momento também especial do nosso culto, que será uma cerimônia de entrega de certificado de pessoal que fez um curso de discipulado aqui na igreja. Mas nós vamos orar agora. E nós vamos apresentar a Deus a vida da Eva, o pastor Givago, e em seguida o pastor Romildo, com a imposição de mãos o faremos. Nós queremos te louvar, Senhor, por essa tarde e por esse momento tão maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa família que o Senhor ajuntou, que o Senhor construiu. Obrigado, meu Deus, pela vida do Pedro, pela vida da Cecília. E obrigado pelo fruto desse amor. Obrigado pela Eva, Senhor Jesus. Nós nos unimos como igreja para abençoá-la em Teu nome. Nós queremos, meu Deus, apresentar a Ti todos os dias da vida da Eva, Senhor Jesus. O desejo do nosso coração é que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Nós queremos apresentar a Ti, meu Deus, tudo aquilo que a Eva vai viver como experiência. Queremos apresentar ao Senhor a profissão dela, meu Pai. Queremos apresentar ao Senhor o futuro esposo dela, os seus filhos, seus netos. Nós queremos apresentar ao Senhor, pedindo que o Senhor cuide, direcione e dê a ela, meu Pai, plena certeza da Tua salvação que vem do Senhor para a vida dela. Que ela seja alcançada ainda na infância, meu Deus. Que ela venha reconhecer o Senhor como único, suficiente Salvador da vida dela. E que ela venha a crescer juntamente com a Tua igreja, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós abençoamos ela uma vez mais, assim também como toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, privilégio imenso, ó Deus, de poder estar orando pelo Pedro Rafael, ó Deus. E aqui diante dele, ó Deus, está a mãe, os avós, a bisavó, ó Deus, tia-avó,
4 gerações, ó Deus, diante dessa criança, ó Deus, que aguarda nas tuas promessas, ó Pai. Pedimos a Ti que o Senhor derrame sobre ele a Tua graça maravilhosa, Deus, e que ele cresça com saúde, sabedoria e inteligência, Senhor. Aplana os caminhos tortuosos e coloca rios sobre terra seca, sobre a vida do Pedro, ó Deus. Para que ele cresça, ó Deus, com saúde, que ele cresça, ó Deus, com inteligência. Prepara, ó Deus, a esposa do Teu servo, ó Deus. E, ó Pai, que ele possa ver os filhos dos filhos, ó Deus. E assim como a bisavó dele está aqui, ele possa ver, ó Deus, os bisnetos dele, bisnetas, em nome de Jesus. Derrama sobre ele graça maravilhosa, para que, ó Deus, na idade da razão, ele possa entender a Tua palavra e a Tua graça maravilhosa. Abençoa o Teu filho, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Parabéns a vocês. Parabéns. Vão ganhar um certificado, a Bíblia. Deus abençoe vocês. Muito mesmo. Deus abençoe vocês. Queridos, durante a semana, com a alteração do decreto do governo do Estado, nós manteremos os devocionais que acontecem pelo Instagram, online, então, 7, meio-dia e 20 horas. O culto de oração, na terça-feira, às 20 horas, será apenas transmitido pelo Instagram e pelo YouTube. Nós teremos o culto matinal de oração, 5h30 e 6h30, dirigido pela irmã Sandra, nossa ministra de oração, da segunda a sábado ou segunda a sexta, irmã Sandra? Sábado. Segunda a sábado, você pode vir um dos dias aí, 5h30 e 6h30 da manhã. Nós também estamos com o projeto Operação Casa de Oração, presencial aqui à tarde, das 16 às 17 horas. Então, nós estamos espaçando assim os horários para que você tenha a chance de vir. Escolhe um dia e vem orar aqui presencialmente. Estes são presenciais, 5h30 e 6h30 e às 4 horas. No caso da tarde até a sexta-feira, segunda a sexta-feira. No domingo, nós manteremos o culto às 9 da manhã e a escola bíblica em seguida. E o culto da tarde, ao invés de começar às 15h30, nós vamos começar às 16 horas. Aumentou 1 hora no horário que a gente pode ficar no final de semana, bater às 18. Então, ao invés de 15h30, de 3h30 da tarde, a gente vai começar o culto às 4 horas da tarde, às 16 horas. Tá legal? Então, até o dia 9 de maio, e esse decreto está em vigor, essa é a programação para a nossa igreja. Quero convidar a missionária Solange, e ela agora vai ter um momento aqui conosco, e em seguida, ela também já nos conduz aí ao encerramento deste momento de culto. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Graças a Deus. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós temos refletido esses dias sobre a missão da nossa igreja e o pastor Gileade, nós temos aprendido, o pastor Gileade tem trazido essa reflexão para a gente nos últimos dias, de que a missão da igreja é reconciliar o homem com Deus, por meio de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a missão da igreja.
E é por isso, queridos, que nós, como filhos que fomos resgatados, reconciliados com Deus, somos chamados agora a cumprir o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que somos embaixadores de Cristo, chamados a cumprir essa missão de levar esperança para aqueles que não enxergam a luz, que estão em trevas. Então, nós somos chamados a cumprir essa missão. E é por isso que a nossa igreja tem desenvolvido a área de evangelização discipuladora, com o apoio da área de educação. Juntos temos trabalhado para que a gente possa mudar a mentalidade da igreja acerca do que é o discipulado. Por problemas históricos, foi sendo alterado, assim, na cabeça de algumas pessoas, o significado do discipulado. E por meio do curso Relacionamento Discipulador, nós temos tentado mudar a mentalidade da igreja com relação a isso e temos ensinado para os irmãos da igreja como é que nós podemos cumprir essa missão. Quais foram os elementos do relacionamento discipulador que Jesus fez aqui na terra? Então, nós temos aprendido isso. E para a glória de Deus, hoje nós estamos formando a 3ª turma de alunos. E hoje nós estamos encerrando mais um ciclo. E nós vamos fazer a entrega dos certificados dos nossos alunos. E tem alguns alunos que não puderam estar presentes e eles vão estar assistindo essa cerimônia logo após, ou logo mais às 18 horas na transmissão. E eu queria deixar um abraço carinhoso para eles. Queria deixar o meu abraço para a Yane, para o Hugo, para a Jussiene, para a Mariane, para a Regina, para a Adeilma, para a Ana Carla e para o Jonas, que não puderam estar conosco aqui de forma presencial. Mas alguns alunos estão aqui para representá-los, né? E nós vamos fazer isso. Mas antes, eu queria convidar aqui um aluno muito especial que fez parte da nossa turma, é o Anderson Oliveira. Vem cá, Anderson. O Anderson, ele vai falar de onde ele vai se apresentar aqui, mas nós tivemos o prazer de tê-lo conosco aqui nessa turma, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Anderson, seja bem-vindo. É com você agora. Obrigado, Sol. Obrigado, igreja. Paz do Senhor. Boa tarde. Queria muito ter esse carisma do pastor Giliardi, que ele fala tão tranquilamente, e eu, quando vejo o povo de Deus assim, eu fico tremendo. Mas é muito bom estar com vocês, viu? Quero que vocês saibam disso. E quero agradecer a Sol e a toda a igreja por ter me recebido aqui para fazer esse curso. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Mateus 28, 19. Eu vou ser bem breve, prometo. O pastor Giliardi, inclusive, já fez a citação desse versículo. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que eu estarei convosco para sempre, até o fim dos tempos. Eu me chamo Anderson Oliveira. Eu sou casado com Thaís, nós temos 2 filhos, um casal, e nós servimos na Igreja do Nazareno Central de Petrolina, uma igreja que foi plantada há um pouco mais de 10 anos aqui na cidade. E nós temos servido, eu costumo dizer, como severino. Nós trabalhamos na parte de educação, somos professores de EBD, nós também trabalhamos na parte de comunicação, recepção, carregando pedra, tudo que Deus manda a gente fazer, a gente faz. E também eu sou missionário pela missão Christian Skaters, que é uma missão que serve os skatistas ao redor do mundo. E eu sou o diretor dessa missão e eu tenho cuidado de uma equipe de uns 10 missionários aqui no Nordeste. E a gente tem feito o trabalho do Senhor de forma zelosa, mesmo em tempos de pandemia, e Deus tem feito esse trabalho crescer. E quando eu fiquei sabendo do curso Relacionamento Discipulador, foi através da rede social de vocês, do Instagram,
E de primeira eu já corri, fui falar com alguém, não sei quem foi que me recepcionou na conversa, e me mandaram para a Sol. E aí eu conheci essa pessoa maravilhosa que é a Sol, nossa professora, e foram momentos maravilhosos, e eu fico maravilhado como Deus, na história, tem equipado o seu povo para fazer seu nome conhecido, não é verdade? Quando eu cheguei aqui nesse curso, eu tinha uma ideia de discipulado global, que todo mundo tem, pessoas sentadas nas suas cadeiras, recebendo ensino, e isso é muito bom, isso é muito válido, mas aí quando eu saí com a minha mente totalmente transformada. Eu acredito que Deus quer nos usar, e eu acredito que nós precisamos buscar conhecimento para que a gente possa ser usado por Deus da melhor forma possível. Eu vou ler algo que eu coloquei aqui, algo muito simples, muito direto. Eu acredito que Deus quer usar cada um de nós para que mais irmãos sejam adicionados à sua maravilhosa família. E Ele tem nos equipado para isso. E aqui na PIB, eu encontrei mais uma dessas ferramentas que tem o poder de nos envisionar, de nos capacitar e de nos enviar para a vida cotidiana, assim como um soldado é enviado para o campo de batalha. Um cara, príncipe dos pregadores, o Charles Haddon Spurgeon, disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu acredito nisso porque quando nós entregamos a vida ao Senhor, entregamos a vida a Jesus, nós recebemos um mandato. Ele disse para a gente ir e para a gente pregar. E quando a gente responde negativamente a isso, quando a gente não se propõe a fazer o nome de Cristo conhecido, aquilo está depondo contra a nossa vida cristã, não é verdade? O curso Relacionamento Discipulador foi, sem dúvida, um curso surpreendente para mim. E me ajudou a trazer clareza sobre como é o discipulado e sobre como Jesus se relacionava com seus próprios discípulos e nos ensinou a replicar o modelo do nosso mestre. Eu estou saindo daqui realmente com uma mente transformada em relação ao discipulado e eu gostaria de desafiar cada um de vocês a fazer o mesmo. E acredite, eu estou tão feliz de ter feito esse curso, estou tão feliz de ter sido transformado na minha mente. Eu falei com o Sol e eu vou levar esse curso para a minha igreja. Eu acredito que todo mundo, toda a igreja deveria fazer, se nós quisermos realmente ser cristãos e vamos estar na linha de frente, pregando o evangelho, conversando com as pessoas e sendo um sinal do reino de Deus, nós precisamos entender como é que é feito um discipulado. E muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco nebulosa disso. E esse curso trouxe muita clareza para mim, e eu acredito que vai trazer muita clareza para cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Que bênção, Anderson. Deus abençoe todos os nossos alunos. Eu vou convidar vocês que fizeram parte dessa turma a estarem vindo aqui à frente. A orientação do irmão Alisson foi que a gente fizesse 2 fileiras, tá? 5 na frente e os outros demais atrás. Combinado? Respeitando o distanciamento. Vou chamando. Eita. Alan. Alan, me desculpa. Kiyomasa. Tá aceitável, né? Pronto. Anderson Alexandre, da Silva Oliveira. Érica Tassiana Mendes, de Albuquerque, Cavalcante de Santana. Ina Leite Pereira. Ítalo Galber, Barreto de Alencar. Jameson Cavalcante de Santana. Jameson Cavalcante de Santana Júnior. Uma família toda fez, Sol. Maria Selma Queiroz. Nayara Reis Cordeiro de Lira Alencar, Paulo César Oliveira Silva, Sebastiana Costa de Oliveira. Todos bem bonitos aí. Quero dizer para vocês, em nome da educação, em nome da área de evangelismo e discipulado, não é isso, Sol? Que nós nos sentimos felizes por fazer parte da formação de vocês, tá? Que Cristo possa ser esse que vai acompanhar vocês agora no desenvolvimento e no crescimento de vocês espiritualmente junto a outras pessoas. E vocês serão discípulos de Jesus. Que Ele possa usar vocês e capacitá-los a cada dia mais. Amém? Posso fazer uma oração por vocês? Vamos orar então. Querido Deus,
glorificado, exaltado, honrado seja o teu nome, Deus, por essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e neste tempo nós temos conseguido realizar coisas maravilhosas, Deus. Obrigada pela vida da Sol, obrigada por ela ter sido um instrumento usado em tuas mãos para capacitar outras pessoas. Deus, obrigada pelo coração disposto de cada um dos nossos alunos. Obrigada porque eles se colocaram diante desse curso, diante dos desafios e cumpriram todas as etapas. Nós te louvamos e glorificamos por isso. Te pedimos, Senhor, que agora o Senhor possa os usar de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Que eles possam, Senhor, também serem guiados e orientados por ti a encontrar pessoas pelas quais eles possam se importar, cuidar, discipular, caminhar junto, vida na vida, Senhor. Que eles possam ser abençoados assim. Nós te pedimos por suas famílias também, que eles possam ser luz em meio às suas famílias. E nós oramos e agradecemos também por nossa igreja, pela visão do nosso pastor, pela oportunidade que ele nos dá. E te louvamos por esse espaço, por esse momento que o Senhor preparou para a formatura dos nossos alunos. Nós te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para esse pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Louvamos a Deus esse momento, graça e paz, queridos. Agradecemos ao Senhor essa oportunidade maravilhosa de estarmos cultuando a Ele. Vamos orar para podermos encerrar esse momento de culto. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por todas as experiências que nós tivemos, meu Deus. Nós queremos te louvar e te agradecer por essa nova turma do RD que se encerra esse ciclo hoje. Nós queremos te louvar, meu Deus, por cada família que aqui está. Queremos te louvar, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver nessa tarde. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e restauradora de Jesus, o Filho, e o consolo e o carinho do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus espalhado sobre toda a terra e em especial com a tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo na presença do Senhor.